Fala pessoal, nós vimos até agora na primeira lei de Newton que eu posso ter um corpo em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, né? Isso daí na ausência de forças. E aí, Newton escreveu lá a segunda lei dele, que ele chamou de princípio fundamental da dinâmica. Gente, o que é esse princípio fundamental da dinâmica, que é a segunda lei de Newton? É quando eu passo até a força atuando em cima dos corpos, né? Em cima dos objetos. Quando eu tiver uma força atuando, aí tudo vai mudar, né? O corpo que estava em repouso, ele pode entrar em movimento. O corpo que estava em movimento, ele pode mudar, alterar o movimento dele com essa força. Um exemplo disso, eu tenho um carro vindo, vem outro e bate na lateral dele. Vocês já notaram que o carro, ele muda o sentido que ele estava indo? Se ele estava indo em linha reta, ele vai um pouco para a lateral. Então, porque uma força é aplicada na lateral dele. Então ele altera aquele movimento que ele tinha antes, né? Então, para Newton, gente, a partir da segunda lei de Newton, eu tenho uma força atuando nesse corpo. E quando essa força atua, ela altera o movimento, né? O estado de movimento, o repouso que eu tinha anteriormente lá na primeira lei de Newton. Então a força, essa força, gente, ela depende de uma aceleração e da massa do corpo. Eu posso calcular essa força pela massa vezes a aceleração do corpo. Estando, gente, a massa em quilograma e a aceleração em metro por segundo ao quadrado. Minha força vai ser em Newton, que é o N, a unidade nova aí que nós estamos vendo. Então a nossa força, a unidade no sistema internacional é o Newton. Pessoal, então é o seguinte, a partir de agora, uma coisa muito importante também, nós vimos que a inércia é a tendência do corpo continuar o movimento dele, beleza? Ou ficar em repouso. A partir de agora, nós podemos ver agora a inércia também como dificuldade de colocar um corpo em movimento, né? Vamos dizer assim, se eu tiver, posso ter um ônibus, beleza? Um ônibus ou um carro. Se parar para pensar, a massa do carro é muito menor do que essa massa do ônibus. Então, o que é mais difícil da gente colocar em movimento com a mesma força? Empurrando um ônibus ou empurrando o carro? Claro que é empurrar esse ônibus e tirar ele do repouso para alterar o que ele tem aqui anteriormente. Eu preciso de muito mais força do que o carro. Por isso que se eu tiver um ônibus andando na estrada, o carro bate no ônibus, quase não acontece nada com o ônibus, mas o carro se acaba todo, o carro voa longe, mas o ônibus ali quase não acontece nada. Por quê? Porque para alterar o movimento desse ônibus, ou para tirar ele do repouso, como ele tem uma massa bem maior, então a inércia dele é maior do que do carro. Beleza, pessoal? Então aqui a inércia a gente pode relacionar ela com a massa do corpo. Quanto maior a massa, maior a inércia, maior a dificuldade, né, de alterar o movimento ou tirar esse corpo aí do repouso. Continuando, outra coisa que eu quero mostrar para vocês é que se eu tiver, por exemplo, tem um cubinho aqui, ele está em repouso. Ele vai tender a continuar em repouso pela primeira lei de Newton. Agora, se eu fizer uma força aqui, ó, essa força 1 vai ser 2 newtons. Esse cubinho vai começar a andar para cá, para a direita. Se eu estou empurrando esse cubinho, ele vai começar a andar. Mas como no cabo de guerra, se eu fizer outra força aqui oposta, força 2, como nós vimos lá na aula de vetor, essas forças, se elas forem iguais, elas vão se anular. Gente, se elas se anulam, é como se não houvesse força.
É como, tá? Se não houvesse força atuando no corpo. Então, o que vai acontecer? Isso aqui vai ser resumir lá a primeira lei de Newton. Ou ele vai ficar em repouso, ou ele vai estar lá em movimento retilíneo uniforme. Não vai ter uma aceleração, porque eu não tenho uma força resultante aí atuando nesse corpo. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido aí a segunda lei de Newton e acompanhem lá a terceira lei de Newton.